Olá amigos, estamos de volta aqui, são 9 horas e vamos então dar início ao nosso programa, dessa vez na quarta-feira mesmo, né? Já que nas últimas 2 semanas nós tivemos problemas em relação, quer dizer, problemas não, nós estávamos viajando, apenas estávamos viajando e não deu então para ter o programa na quarta e na última foi na quinta. Bom, revendo então o que nós fizemos essa semana, para que todos estejam atentos ao que vem por aí, né? E ao que nós vamos fazer, como nós comentamos na semana passada, no fim de semana passado, nós estivemos então lá em Santo Amaro da Purificação, onde nós tivemos esse curso sobre autismo, que está itinerante, né? Começamos em Brumado, na Bahia, já demos em diversas cidades, já tivemos do Rio Grande do Sul ao Pará. No Pará nós estaremos agora em setembro, agora nesse mês, né? É onde a equipe, essa maravilhosa equipe que eu não canso de mostrar, a equipe do IUP lá em Santo Amaro, que fez realmente com que o evento fosse um verdadeiro sucesso, né? Então, durante o final de semana, nós estivemos em Santo Amaro no curso de autismo. Muitas coisas surgiram durante esse curso de autismo, como tem surgido em todos os nossos encontros, quando nós falamos tanto do autismo como deficiência intelectual, que é o próximo curso que vai ter tanto em Santo Amaro, em dezembro, como em Itaberaba, daqui a 2 finais de semana, né? Bom, o grande problema é que nós temos uma legislação que, teoricamente, protege todas as deficiências intelectuais e todos os transtornos, síndromes, ou a maioria dos transtornos, síndromes, etc. E em alguns estados isso foi estendido para algumas dificuldades de aprendizagem, como no estado do Pará, e também para dislexia e descalculia, como no estado do Rio Grande do Sul. Aos poucos, nós estamos vendo que os legisladores, ou seja, os educadores estão conseguindo influenciar os legisladores no sentido deles realmente colocarem no papel, na legislação, algo que proteja, já que, infelizmente, nós temos uma cultura, primeiro, de lei que não pega, segundo, só faço se tiver na lei, se tiver explicado direitinho na lei. Nem a lei não pega, nem só faço se tiver explicado direitinho na lei, é uma coisa ética. Nós temos que ver claramente que muitas vezes nós temos leis que falam sobre o geral, mas a especificação, o detalhamento, precisa que nós façamos ele e utilizemos a lei como uma ideia básica de tudo isso. E isso não está sendo feito. Então, no caso do autismo, por exemplo, nós temos até uma lei de 2012, e depois a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e a de 2012 dá uma certa proteção ao autismo, que na de 2015 já não toca nesse assunto, embora 2012 esteja em vigor. Mas não é uma proteção tão boa assim. Então, o que nós temos que ver é conscientizar nosso povo, ou seja, nossos educadores, dirigentes escolares, coordenadores, pais, familiares, terapeutas, de que é importante nós estarmos com a nossa direcionado, com foco em não prejudicar essas crianças. Se nós tivermos com foco de não prejudicar essas crianças e esses adolescentes, e aí sim, nós procurando na lei, se as leis estão apoiando ou não, ou se tem alguma coisa contra a lei, aí tudo bem, nós vamos então discutir sobre o assunto. Mas inicialmente nós temos que estar bastante conscientes de que o importante é não prejudicar as crianças. Então vejam só, existe uma preocupação muito grande dos pais, das famílias, em fechar diagnóstico. Isso em todas as comorbidades, em todas as síndromes, transtornos, doenças, etc., né? O fechar diagnóstico significa que os médicos têm que estar perfeitamente conscientes de que aqueles sintomas são correspondentes àquela doença, àquela síndrome, àquele transtorno. Isso está confuso ainda. Os médicos ficam perdidos em determinadas coisas porque são muitos sintomas aparecendo diferentes nas mesmas comorbidades. Então, por exemplo, agora é que nós vamos ter com o CID-11
uma simplificação no aspecto de enquadramento das pessoas com transtorno de espectro autista. Então a coisa vai ficar um pouco mais simples de fechar diagnóstico, já que muita gente quer fechar diagnóstico, né? E porque o autista ele tem as duas primeiras classificações, que são os inexpressivos, os que não têm uma especificação clara, e o autista com ou sem deficiência intelectual ou com ou sem transtorno de linguagem. Pronto. Com isso, nós ficamos com uma facilidade de enquadrar, e todos eles estão enquadrados como transtorno do neurodesenvolvimento, então fica mais fácil. Mas o que interessa mesmo é que o fechar diagnóstico é muito bom para que as famílias procurem seus direitos, tudo bem. Mas para a educação, nós não temos que fechar diagnóstico nenhum, isso é deixar muito claro, eu falo isso sempre, é bom que isso seja bem entendido. Para a educação, nós temos que descobrir as habilidades e fazer de tudo para que família, junto com a escola, preparem um objetivo para aquele aluno naquele ano escolar. Então nós precisamos o quê? Saber quais são as habilidades daquele aluno e quais são as dificuldades que ele apresenta. A depender das dificuldades, nós teremos então que apenas observar esse aluno individualmente nas suas habilidades. Se ele não tiver dificuldade nenhuma, porque muitas pessoas com transtorno de espectro autista, eles conseguem acompanhar corretamente as outras crianças da sua idade. Então não precisa ser grande coisa, precisa estar atento a determinados sintomas para que eles não sofram bullying, para que não baixe a autoestima dele, para que eles não sejam prejudicados por causa de bloqueios emocionais decorrentes da baixa autoestima que vem como consequência de bullying. Isso sim, tá? Agora, há uma infinidade de transtorno do espectro autista que faz com que haja uma deficiência intelectual em alguma das inteligências. Cuidado! Quando nós falamos em deficiência intelectual em alguma das inteligências, quando nós falamos de inteligência, nós não estamos falando do tal QI antigo que era medido, que era exclusivamente classificatório. Até hoje muita gente fica medindo QI só para se mostrar, eu tenho um QI 110, 115, o meu QI é maior do que Einstein, o meu QI não sei o quê. QI, isso é quociente intelectual que era medido assim, é o quociente do raciocínio lógico. Esse cara pode ser totalmente um imbecil em outras inteligências. Então a inteligência que nós temos que medir é a inteligência de segundo Gardner, ou seja, nós temos que verificar todas as inteligências da criança, todas as habilidades que ela tem, não descartando nenhuma, não é só a lógica que mede o tal do QI antigo. Então essa mensuração das inteligências vai servir para nós sabermos, essa criança pode acompanhar o nível das crianças da sua idade ou não. Aí pode em algumas matérias, sim, então pode em algumas matérias, mas não pode em outras. Então nessas matérias, tudo bem, ele vai ser um aluno como outro qualquer, com as atividades como outro qualquer. Nas que não, nós temos que descobrir nesse aluno o seu ponto de entendimento, independente de laudo, diagnóstico, dessas coisas todas. Olha que eu não estou falando disso, estou falando de vamos descobrir o ponto de entendimento desse aluno nas matérias que ele não, cujo ponto de entendimento está igual ao dos outros alunos. Nas que não está, nós temos que descobrir qual é o ponto de entendimento dele. Para quê? Porque esse aluno não vai acompanhar o mesmo nível intelectual dos outros durante as aulas. Não. Os pais e a escola vão se reunir e vão chegar à conclusão. Qual é o objetivo? Vamos que ele tem uma deficiência muito grande, uma defasagem muito grande em português, em linguagem. Então os pais e a escola se reúnem e dizem, seu filho está com ponto de entendimento de linguagem muito abaixo da turma da idade dele. Então, qual será o nosso objetivo em linguagem, ou seja, em português, em espanhol, em inglês, ou seja lá do que for, e até no entendimento dos textos de história, geografia e ciências, qual será o nosso objetivo com ele durante esse ano letivo? Quais serão as metas que nós vamos buscar alcançar com ele? E vamos traçar essas metas, e essas metas são, individualmente,
a única coisa que vai direcionar a aprendizagem dele durante aquele ano. Não tem nada a ver com o nível intelectual dos outros alunos, dos outros colegas dele. Então isso é muito bom que todos saibam, tá? Agora, alguns pais não concordam que seu filho esteja com um nível intelectual abaixo dos seus colegas da mesma idade, porque estão querendo se enganar e estão querendo prejudicar seu próprio filho. Então isso é muito perigoso. Nós temos que insistir, demonstrar, mostrar, fazer provas diagnósticas, mostrar para os pais, tá? Combinar com eles para fazer junto conosco as provas diagnósticas, para os pais então se convencerem, realmente, meu filho precisa de um atendimento educacional especializado. Se nós não fizermos isso, os pais podem continuar se enganando e vão prejudicar essa criança. No estado do Pará, ficou determinado que, caso a família não concorde, a escola, com esse atendimento, a escola deve denunciar ao Ministério Público. E nos outros estados, mesmo não estando previsto pelo Conselho Estadual de Educação, eu acho que isso é o último recurso, mas é um recurso. Porque nós não podemos, como eu falo o tempo todo, prejudicar uma criança. Tá? Em muitos casos, é a própria escola quem não quer fazer o atendimento educacional especializado. Então, tem um caso que são os pais que não querem, e tem um caso que é a escola que não quer. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com os dois aspectos. Quando a escola não quer, nós temos que também, os pais, vamos lá, vamos conversar com a coordenação, mostrar a legislação. A legislação é clara, eu já mostrei, tem vários vídeos meus mostrando a interpretação de várias dessas legislações, como, por exemplo, a recomendação 001 de 2013 do Ministério Público da Bahia, a nota técnica 04 de 2014 do MEC, a própria Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e assim vai. Então, nós temos que mostrar à escola, à coordenação, à direção, que as leis determinam que aquela criança tem que ter um atendimento específico. Ela não pode estar recebendo as mesmas provas, os mesmos exercícios, os mesmos deveres de casa que os alunos dos seus colegas de classe. Tudo isso tem que estar no seu nível de entendimento. Então isso eu tenho falado muito e tenho dado inclusive uma dica, uma informação sobre um tipo de metodologia que permite que o professor faça isso com facilidade. Isso não quer dizer que a metodologia que eu ensino seja única. Não. Eu apenas, para que ninguém diga que é impossível, eu digo, esse método funciona. Agora cada um crie o seu, desde que alcance 3 objetivos básicos, que são, primeiro, todos os alunos da sua sala de aula estão aprendendo alguma coisa todos os dias a partir do ponto que eles sabem, ou seja, a partir do seu ponto de entendimento. Todos, sem nenhuma exceção. Segundo ponto que tem que estar sendo observado também, todos os alunos dessa sala têm que estar sendo estimulados nas suas habilidades para um dia virem a ser autônomos, principalmente os especiais, ou seja, aqueles que têm necessidades educacionais específicas. Por quê? Porque essas crianças e esses adolescentes não vão poder depender de pai e mãe a vida toda. Teoricamente, nós, pais, morremos antes dos filhos. Então é importante isso. E terceiro ponto, nossa metodologia tem que estar promovendo a socialização. Então, se o método que qualquer um de nós desenvolver, alcançar, estiver cumprindo esses 3 objetivos, está perfeito. Se não tiver, está errado. Só isso. Então, não precisa ficar querendo inventar um método. Use o meu, que eu estou ensinando. Agora, use mesmo, pratique, modifique, altere, crie alguma coisa em cima disso, mas pelo menos garanta que esses 3 objetivos de uma educação responsável estejam sendo alcançados. Então, vejam só, os 3 objetivos são muito simples. Garantir a aprendizagem de todos os alunos, independente da sua característica. Garantir que todos os alunos estão se desenvolvendo rumo à sua autonomia e promover a socialização. Só isso, mais nada. Pronto. Então, para o autista, para o deficiente intelectual, para o disléxico, para o descalcúlico, para todas as crianças com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, como diz a legislação estadual do Estado do Pará,
todos, nós temos que atender a todos, tem que ter uma nova, o professor tem que ter uma nova visão educacional, e não aquela visão antiga de que ele foi contratado para dar aula para o 9º ano, então a aula dele tem que ser no nível do 9º ano e que se danem os alunos que não estão acompanhando. Isso não pode mais acontecer, certo? Isso aí é ridículo acontecer uma coisa dessa. Pois bem, então, vamos ficar bem claros em relação a isso. Ou seja, esse detalhe é importantíssimo. Todas as crianças com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, deve o professor ter um olhar especial para ela, para ter certeza que ela está aprendendo a partir do ponto que ela sabe, que ela está desenvolvendo a sua autonomia e que está se socializando. Pronto. Agora vamos ver essa história do ponto de entendimento. Eu recomendo que todas as escolas, independente de ser pública, privada, lá o que seja, que façam no início do ano letivo uma coisa chamada avaliação diagnóstica. De surpresa. Quer dizer, eu falando aqui, muita gente já vai saber que vai fazer, já não é surpresa. Se bem que é surpresa porque você vai fazer uma avaliação diagnóstica tipo vestibular. Ou seja, ninguém vai poder estudar para nenhuma matéria, porque não sabe quais são as questões de que matérias que vão cair. Essa avaliação diagnóstica, de surpresa, ela é a única que mede realmente o que ficou na aprendizagem dos alunos em relação ao ano anterior. De outra forma, se a gente começar as aulas, daqui a uma semana tem prova de história, avaliação diagnóstica de história daqui a uma semana, na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Não adianta nada, porque não será uma avaliação diagnóstica. Será um teste para medir a capacidade de memorização temporária que os alunos têm, porque basta todo mundo decorar o assunto, que vai chegar lá e vai tirar 8, 9, 10. Então, a avaliação diagnóstica tem que ser de surpresa, bem diversificada em termos de matérias, para que os alunos só respondam aquilo que realmente ficou como aprendizagem na memória deles. Qualquer outro tipo de avaliação marcada, por exemplo, não mede nada disso. Então, com essa avaliação diagnóstica, nós podemos analisar claramente onde estará como nós vamos planejar o nosso ano letivo. Por quê? Porque nós podemos ter surpresas. Nós podemos ter um 6º ano, por exemplo, em que todos os alunos estão no nível do 6º ano. Nossa, vai ser uma maravilha. Nós podemos ter um 9º ano em que metade dos alunos está no nível do 6º ano. Olha que coisa terrível. Em matemática, por exemplo. E a outra metade está no nível do 6º ano em português e já estão no 8º, no 9º. Nós podemos ter alguém no ensino médio que em matemática está no nível do 1º ano. E isso acontece. Você encontra pessoas no ensino médio, não é escola pública não, todo tipo de escola. Você encontra às vezes um garoto no ensino médio que está com dificuldade de somar e subtrair, multiplicar e dividir, então nem se fala. Então, uma avaliação diagnóstica de verdade, ela vai medir isso e vai mostrar para a gente a realidade. Não adianta a gente ficar se enganando. Para que a gente ficar se enganando? Dizendo, não, eu dou aula para o 9º ano, então eu vou dar aula no nível do 9º ano. Está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Você vai acabar passando os alunos por pena e não vai adiantar nada. Não tem o menor sentido isso. Então, gente, eu sugiro que todos recomendem as suas escolas, etc., os que são professores, dirigentes, coordenadores, que façam essa avaliação diagnóstica para que vocês possam estar em cima da verdade, em cima da realidade. Mesmo que não queiram fazer nada depois, como muitas escolas não querem, mas pelo menos você está sabendo o que está se passando. E você pode dizer, olha, tem vários alunos que eu não vou poder dar conta deles porque eles não têm nível para a minha sala de aula. Se alguém puder fazer como é que se chama aqui algumas escolas fazem isso, fazem uma semana ou 2 semanas de nivelamento. Então pega os alunos que estão desnivelados e faz uma semana ou 2 de aulas intensivas de nivelamento. Não sei se funciona não, acho que o IFBA faz isso, né? Mas o importante é nós sabermos para planejarmos como nós poderemos dar a nossa aula. Como eu tenho falado nas nossas palestras, algumas editoras, principalmente a editora Saraiva, que tem o Sistema Ético de Ensino, ela pretende, vai estudar pelo menos, se comprometeu a estudar a proposta do IUP de um módulo inclusivo, de um módulo adaptável, um módulo que pode ser alterado
a depender dos alunos de necessidades educacionais específicas que estejam matriculados naquela série. Para que isso? Porque hoje o que nós temos que fazer para que esses alunos se sintam bem em sala de aula? Nós temos que fazer com que esses alunos estejam participando do mesmo tema da aula de todo mundo. Então as aulas têm que ter o mesmo tema, eu sempre falo isso. E para isso o aluno deveria ter o mesmo livro, então ele está no nível defasado, mas teria que ter o mesmo nível para ter o mesmo tema. Só que o conteúdo desse tema é específico dele, e não específico, e não o tema comum aos outros alunos. Para isso, as editoras que têm módulo, fica mais fácil, porque ela põe um módulo em que você pode trocar as páginas de conteúdo, mantendo os temas dos capítulos. Então isso será uma maravilha. Sim, Márcia, Jane, nós estamos apresentando essa proposta, já era para eu ter entregue ao Ético da editora Saraiva, mas ainda não consegui porque eu não parei, né? Como você deve estar vendo, eu não estou conseguindo parar. Mas logo depois da viagem ao estado do Pará, que é esse mês, aí eu vou então preparar essa proposta e enviar para que eles então organizem. Então a ideia é simples, dá para fazer tranquilamente, já que essas editoras têm a parte online, e dá para fazer até para o ano que vem, porque a única coisa que tem que fazer é a substituição dos conteúdos internamente. Então vamos ver se a editora Saraiva consegue fazer isso, e as demais editoras que desejarem, nós estamos à disposição para dar ideia. Tá? O importante é que nós, professores, não caia para nós, professores, todo o trabalho de adaptação do conteúdo, que o problema está esse. Para nós darmos uma aula inclusiva, nós temos que fazer com que aquele aluninho que está ali, num nível bem diferente dos outros, esteja sentindo que está aprendendo o mesmo tema que eu estou ensinando para os outros alunos. E ele só vai sentir se eu tiver condição de manter ele com o mesmo livro que os outros, ou seja, com a mesma capa, a mesma figura, mesmos desenhos, e com o conteúdo específico dele. Aí pronto, nós podemos realmente utilizar a metodologia dinâmica grupal e pronto, encaixa tudo, fica tudo perfeito, ok? E eu estou ensinando essa metodologia, por exemplo, agora nós vamos começar isso, primeiro estado em que eu vou ensinar, para dar o curso completo da metodologia, vai ser o estado do Rio Grande do Sul. Não, agora nós vamos fazer no estado do Pará, agora esse mês já. Então esse mês no estado do Pará nós vamos rever a metodologia dinâmica grupal que eu já ensinei lá. Depois nós vamos rever no Rio Grande do Sul, onde já foi ensinado no ano passado, já com detalhes. E depois nós vamos passar para os outros estados um curso sobre essa metodologia. Já está previsto em diversas cidades também do estado da Bahia. Tá? Aí então, com certeza vai ficar bem mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil, com certeza. Então é isso, gente. Autismo, deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem, dislexia, descalculia e todos os outros transtornos, síndromes e deficiências precisam de nosso apoio. Então precisa que nós demos o máximo de apoio possível, porque uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, como eu tenho falado muito no curso que eu estou dando sobre a deficiência intelectual. Deficiência intelectual não é impedimento. Márcia falou que é muito difícil para os professores realizar essas adaptações, trabalhar minuciosamente, orientando e auxiliando o professor. Sim, é difícil para o professor fazer essa adaptação, sim. Agora, uma vez feita a adaptação, como uma professora do Mato Grosso do Sul faz brilhantemente isso, é fantástico, uma professora quase leiga, ela consegue fazer isso maravilhosamente bem. Professores da Suíça, das escolas multisseriadas, fazem isso maravilhosamente bem, é fantástico. Então, isso é fundamental. Vai ter aí IRC também, Márcia. Nós vamos fazer esse curso também aí. Então, a ideia é essa, nós temos que ter em mente o seguinte: nenhuma dessas comorbidades, desse síndrome, desse transtorno, significa impedimento definitivo. Não. O impedimento é temporário. Às vezes a medicina diz, não tem jeito, esse aluno nunca vai aprender coisa nenhuma. É mentira. Quer dizer, é uma mentira, é um desconhecimento da mente humana. Porque a nossa mente, ela está muito além
do que o conhecimento médico tem dela. Tá? Então nós sabemos perfeitamente, como vários cientistas já têm mostrado, que a nossa mente trabalha o tempo todo para corrigir todos os nossos defeitos. Então, cada criança dessa, com autismo, com síndrome de Down, com dislexia, com descalculia, com deficiência intelectual, qualquer coisa, com deficiência, com paralisias cerebrais, tudo, qualquer dessas crianças pode reduzir seus sintomas e pode recuperar muita coisa. Todos os meus alunos estão sabendo daquele que eu acompanho de Botsuana, que já está andando, paralítico cerebral mudo que está andando. Há 10 anos ele era um paralítico cerebral mudo que não tinha condição de fazer nada. Hoje ele está até andando. Os outros que eu estou acompanhando continuam paralíticos cerebrais mudos, estão evoluindo. Nenhum deles está andando, mas estão evoluindo no conhecimento. Tá? Então não há limite. Então nós temos que ver o seguinte, limite não existe. Eu tenho visto isso claramente, eu não estou inventando nada porque eu estou vendo na prática. Todos vocês sabem que a minha fala é da prática, é da teoria também, mas é da prática. Tá? Então, o nosso cérebro, o que ele faz? Desde que nós estejamos com a autoestima elevada, ele vai, o nosso sistema límbico, fazer de tudo para diminuir todos os nossos sintomas. Lógico, nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar, e isso é bom que todo mundo saiba como ajudar. É ajudar a si mesmo. Como é que a gente vai ajudar a gente mesmo? Primeiro, nós temos que ver que para a gente estar em pé, para a gente estar funcionando, nós temos que ter uma alimentação correta. Então, vamos logo de cara retirar da nossa alimentação tudo aquilo que não presta. Ou seja, tudo aquilo que faz mal a gente, tudo aquilo que nós não toleramos. Então, para cada criança, nós precisamos fazer isso. Sim, Márcia. Precisamos trabalhar junto com o professor, auxiliando, orientando, os professores que resistem a isso. Graças a Deus, muitas vezes eu tenho apresentado mais desse. Sim, eu tenho encontrado agora uma resistência menor. No início, os professores resistiam mais. Agora eu estou vendo que os professores já estão, muitos deles estão realmente interessados. Eu vi agora, nesse final de semana em Santo Amaro, o interesse total de 300 professores, mais de 300 professores lá, para... Não tinha mais de 300, tinham menos do que isso, mas muitos professores lá, e eu vi o interesse total, assim como eu vi com os 500 lá de Brumado. Nossa, o interesse lá em Brumado, 500 professores, foi algo assim assustador. Os professores em Pixuna do Pará, os professores em Aurora do Pará, ou seja, os professores em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, os professores em Paraí, no Rio Grande do Sul, o interesse foi total. Então nós estamos vendo uma quebra já naquele bloqueio, tá? Naquela acomodação. Então ainda existem os acomodados, mas a maioria já está fugindo disso, assim como os médicos. Você vê, os médicos, até há pouco tempo, era difícil você encontrar um neuropediatra que analisasse o aluno, a criança, com cuidado, mandando fazer todos os exames, em vez de dar fizesse tudo isso, e a gente só encontrava aquele que na hora dava logo risperidona, Rivotril, metilfenidato. Por quê? Porque eles foram preparados assim na Faculdade de Medicina. E agora a gente já está vendo muitos neuropediatras, muitos psiquiatras infantis, não precisa nem ir para o nutrólogo. Nós já estamos vendo neuropediatras que estão fazendo toda essa análise, verificando se tem parasita no corpo da criança, que é o principal, tá? Verificando se após atacar o parasita, verificando o nível de alimentação, o nível de vitaminas, depois verificando se tem alguma intolerância alimentar e mandando procurar um nutricionista para fazer uma dieta, e depois fazendo com as vitaminas, fazendo uma quelação com vitamina, porque a quelação é uma coisa meio perigosa, mas a quelação com vitaminas não. Aí eu estou vendo neuropediatras fazerem isso. Então significa que os médicos também estão se libertando da escravidão aos laboratórios farmacêuticos. Tá? Então isso está fantástico. E os professores estão se libertando da acomodação a não querer ter uma aula inclusiva. Então isso significa, está mudando. Tem muita coisa mudando aí. Ou seja, quem é que ganha com isso? As crianças e os adolescentes. Nós vamos ter uma sociedade muito melhor futuramente. E é bom que a gente faça isso. Por quê? Porque o terceiro passo que tem que mudar é a fiscalização de todos os males que estão sendo cometidos contra a humanidade
e que podem provocar um aumento indiscriminado do autista até 2025, como eu já comentei aqui. Não vou falar hoje mais do que isso sobre esse assunto para evitar ameaças como nós já recebemos aqui. Bom, então muda de assunto rapidamente. Então vamos voltar ao nosso assunto. O cérebro, ele faz de tudo para corrigir todos os nossos defeitos, todos os nossos sintomas, reduzir todos os nossos sintomas. Então, o que nós precisamos fazer? Uma alimentação, retirar da alimentação tudo que não presta, tudo que nós não toleramos. Hoje em dia, está muito comum a intolerância à lactose, está muito comum a intolerância ao glúten. Então, a lactose ao glúten e ao açúcar, tá? Então, é muito importante que a gente tome bastante cuidado para retirar da nossa alimentação a lactose, o glúten, o açúcar e os conservantes químicos. Se nós tirarmos essas 4 coisas, nós vamos ter um upgrade na saúde. Então, se nós fizermos isso com nossos filhos, nós teremos um upgrade na saúde dos nossos filhos. Ele vai reclamar um pouco quando nós tirarmos os refrigerantes e passarmos a dar suco para ele com açúcar demerara, com açúcar mascavo, coisa assim, tá? Muitos vão querer o açúcar branco para não escurecer o suco, mas nós temos que dar o demerara, esconde, joga fora, não compre o açúcar branco, compre só o demerara ou o mascavo, tá? Porque aí você vai ter um salto de qualidade na saúde. Então, o primeiro ponto para que o nosso cérebro e o dos nossos filhos, o dos nossos alunos esteja funcionando, tentando corrigir todos os nossos defeitos e reduzir todos os nossos sintomas, é a alimentação correta. Então, que tal fazer isso? Elimina tudo que é tipo de refrigerante. Lógico, vamos acostumar a sucos de frutas naturais. E vamos adoçar, ou não adoçar, usar o açúcar da própria fruta, que já vem com aquele açúcar, para sentir o sabor, ou quem precisa ainda do vício do açúcar, põe demerara ou mascavo, tá? Melhor coisa que tem. E tirar lactose, não precisa tirar o leite, mas compra leite sem lactose, iogurte sem lactose, hoje tem um monte aí. Então, já que está viciado em leite, sem lactose, tá? Oi, Tânia. Você estava lá no sábado, né? Ótimo. Um abraço para você. Então, leite sem lactose. E glúten tira, porque glúten realmente faz mal. Eu estou com um livro até, A Mentira do Glúten. Um cientista americano dizendo que é uma farsa essa história do glúten fazer mal. Só que, naturalmente, é só olhar lá quem patrocinou o livro dele, que a gente já sabe por que ele escreveu isso. Eu estou com o livro dele lendo, mas eu ia até fazer um artigo sobre isso, mas desisti porque tem tanta coisa importante para fazer que eu não estou a fim de perder tempo só para combater um camarada desses que é um mercenário, né? Deixa os mercenários ganharem seu dinheiro aí com essas indústrias açucareiras, a indústria do glúten, a indústria de outras coisas mais, né? Então, a ideia é exatamente, o aumento da previsão dos autistas é grande, mas eu não vou comentar mais sobre isso agora, porque estamos ao vivo, né? Aí é meio perigoso, porque entram com algumas instituições muito poderosas. Então é isso. Primeiro ponto, a alimentação. Aí, só em ver a alimentação, nós já estamos fazendo, como eu disse, um upgrade na saúde. Isso significa que o nosso sistema límbico vai funcionar melhor. Mas temos que lembrar uma coisa, todos nós temos parasitas dentro do nosso organismo. Então é muito importante que nós, de tempos em tempos, periodicamente, façamos um exame com gastroenterologista, etc., para eliminar os parasitas que estão no organismo. É muito importante o exame rigoroso disso, que tem parasita que é difícil de ser detectado, né? Em alguns livros, há protocolos que são feitos para eliminar os parasitas, como o de Cláudia Marcelino, por exemplo. O livro de Cláudia Marcelino mostra Autismo, Esperança pela Nutrição. Mostram os protocolos que, se você fizer, você consegue eliminar os parasitas, o que é uma boa, é muito bom. Serve para todos nós, não é só para nosso filho com síndrome de Down, com autismo, com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, não é só não, é para todo mundo. Porque os parasitas, eles fazem o quê? Eles se alimentam das vitaminas que nós teríamos que absorver para o nosso organismo funcionar bem. Então, eliminar os parasitas é fundamental. Então, primeiro, alimentação, retirar da alimentação aquilo que não é bom. Segundo,
fazer um tratamento para eliminar os parasitas, e agora sim, vamos fazer os exames para verificar os níveis de vitamina que nós estamos, como é que estão nossos índices de vitamina. E aí vamos fazer a suplementação vitamínica com acompanhamento médico ou de um nutricionista. Então nós temos 3 passos importantes aí. Retirar da alimentação o que não podemos, não devemos ou o que é ruim, fazer um ataque a todos os parasitas periodicamente e agora fazer um suplemento vitamínico. Tá? Bom, com essas 3 coisas nós estamos bem. A outra coisa que é prejudicial ao nosso organismo são os metais pesados no organismo. Todos os dias eu leio um artigo de algum pseudocientista dizendo que metais pesados não faz mal, que cientistas dizem que não faz mal. Quando o cara diz cientistas dizem que não faz mal, eu começo a desconfiar. Eu quero saber qual é o artigo. E mesmo assim tem o livro de Peter Goethe, está aqui, de Peter Goethe, mora esse aqui. Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Esse livro de Peter Goethe mostra claramente, tá, que muitos desses artigos são patrocinados justamente por quem confecciona esses medicamentos mortais. Então, por isso que esses artigos existem. Mas o que eu estava falando é sobre metal pesado. Os metais pesados que estão por aí, nós precisamos fazer uma desintoxicação. Essa desintoxicação é feita naturalmente pelo nosso organismo com as vitaminas. Então, a utilização das vitaminas já faz essa desintoxicação. Há determinados desintoxicantes naturais, mas que têm embora sejam naturais, eles têm têm efeitos colaterais, como a salsa. A salsa, embora ela desintoxique, ela faça uma quelação natural, ela tem efeitos colaterais caso você consuma em quantidade frequentemente ou em quantidade elevada. Então, é importante que a gente faça com as próprias vitaminas, tá? Isso, né? Então, pronto, 4 itens para nós seguirmos, tá? Seguindo esses 4 itens, o que nós temos agora? Nós temos uma saúde perfeita, uma saúde boa, não é perfeita, né? Mas uma saúde muito boa. Nós demos um upgrade, como eu falei, na nossa saúde, e com isso o nosso sistema límbico está alegre, feliz e satisfeito. Ele pode então começar a trabalhar a nosso favor, ou a favor do nosso filho, a favor daquela criança, daquele adolescente que tem alguma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa assim. Então, com isso a gente está bem, com todos, independente. Veja que o que eu estou falando é para todo mundo, porque seria uma perversidade eu, com meu filho autista em casa, só ele fazer a dieta, só ele não tomar refrigerante, só ele... Peraí, não tem sentido. Porque tudo isso que eu falei é bom para todos nós. Então, essas dietas devem ser a dieta da casa, não é a dieta dele, é da casa. Porque vai ser bom para todo mundo mesmo. E a gente se acostuma. E sendo da casa, o que acontece? Nós vamos fazer com que essa alimentação seja mais saudável, mais gostosa possível, porque todo mundo vai ser obrigado a comer dessa forma, né? E os exames também, né? Esses exames todos fazerem para todo mundo também. Pronto, então, com isso nós temos o sistema límbico funcionando a nosso favor e diminuindo todos os sintomas. Aí vocês vão se surpreender com a redução drástica de todos os sintomas. Por exemplo, a criança autista que não dorme passa a dormir. A criança autista que não para quieto passa a ficar tranquilo. A criança autista que está agressiva diminui a agressividade. A criança autista com dificuldade de fala começa a ter mais facilidade de falar. Que não está aprendendo começa a aprender com mais facilidade. Tudo isso nós estamos vendo claramente acontecer. E não somos nós só não. Nós estamos vendo acontecer no mundo todo com quem está fazendo isso. Então, aquele que diz que não adianta, autista não tem jeito, que tem que tomar Rivotril, risperidona o resto da vida e internar em alguma instituição para ficar o resto da vida lá, tá querendo prejudicar, tá agindo criminosamente. Porque hoje basta ler. Não precisa hoje ter aprendido na faculdade. Gente, tem livros para isso.
Então, mas na faculdade eu não tenho nenhuma comprovação científica que mostre isso. Isso é o que dizem na faculdade. Agora, compre esse livro, de Kerry Rivera, tá? Curando o autismo. Então está aqui. Curando os sintomas conhecidos como autismo, de Kerry Rivera, com todas essas pessoas aí embaixo que são cientistas famosos, não são chutadores, são cientistas famosos. Todos, assim como o Dr. Aderbal Sabra, cujo livro não está aqui comigo, está com Kervison, lá em Brumado, todos os trabalhos dele estão publicados. Só que não estão publicados frequentemente nas revistas especializadas, nem eles são chamados para os congressos de medicina. Por que será? Alguém faz alguma ideia? Por que Kerry Rivera, Aderbal Sabra, etc., não são chamados para falar nada nas faculdades de medicina? Pois é, eu sei. O problema é sério. Tá? Bom, então, esse é o detalhe. Falamos então sobre a alimentação. Agora vamos a um outro aspecto relacionado a fazer com que o cérebro trabalhe a nosso favor. O outro aspecto é o seguinte: nós temos que estar bem resolvidos. O aspecto de estar bem resolvido é muito importante. Então é importantíssimo que todos nós estejamos sempre atentos a estar bem resolvido, verificando o que está acontecendo com a gente, se nós estamos bem mesmo, se nós estamos nos relacionando bem com o nosso cônjuge, com nossos amigos, essa coisa toda. Por quê? Porque é exatamente isso que nós precisamos para que nosso sistema límbico, além de estar bem nutrido, ele esteja com autoestima elevada, tá? Então isso significa, vamos acabar com aquela história de culpa nos relacionamentos, tá? Eu sou culpado, você é culpado. Não, antes de mais nada, vamos resolver que num relacionamento conjugal, por exemplo, os dois são responsáveis. Esse negócio de botar a culpa em um deles é ridículo, porque vai ficar uma situação ruim o tempo todo. Eu comentei isso agora em Santa Amaro, tá? Que a melhor coisa que nós podemos fazer é resolver a nossa relação conosco mesmo, ou seja, gostar de si mesmo e resolver a relação com quem esteja com você, seja amigo, seja namorado, seja noivo, seja cônjuge, seja lá o que for. E principalmente, e também os filhos, lógico, toda a família. Essa relação dentro de uma casa, tá, precisa estar muito bem resolvida para que nós estejamos bem e o sistema límbico esteja funcionando bem. Porque o nosso sistema límbico não funcionando bem, nós vamos atrapalhar o sistema límbico do nosso filho. E se nós somos professores, nós vamos atrapalhar o sistema límbico dos nossos alunos. Então é muito importante que antes de enfrentar uma sala de aula, nós estejamos resolvidos conosco. Caso contrário, não adianta teoria nenhuma, que nenhuma vai dar certo. Ok? Isso é muito bom todo mundo saber. Tá? Tem que resolver mesmo. O enfrentamento da relação consigo mesmo tem que ser a primeira coisa a ser feita e a segunda. A partir daí, nós temos que ver que, para nós lidarmos com qualquer tipo de aluno, comecei falando do autista, falei síndrome de Down, falei do TDAH, falei do deficiente intelectual, mas tem os alunos ditos normais. Para nós lidarmos com qualquer tipo de aluno, já que nós estamos num momento em que a educação é que está em primeiro lugar, nós temos que gostar desse aluno. Quando eu falo isso, algumas pessoas levam um susto e dizem: o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Então, o gostar do aluno é primordial para você conseguir passar algo que seja produtivo para garantir a aprendizagem dele. Se você não gosta do aluno, você não consegue passar nada que seja absorvido por ele, que garanta a aprendizagem dele. Por quê? Vai haver um bloqueio. E há mesmo. Esse bloqueio é fato. Quando não há empatia professor-aluno, surge um bloqueio. E esse bloqueio vai ser transferido para o assunto, para a disciplina. Então aquele aluno daqui em diante, ela vai detestar aquela matéria.
por causa da falta de empatia entre o aluno e o professor. Então essa empatia tem que ser treinada pelo professor, de maneira que ele goste de todos os seus alunos. Isso é fundamental. Tá? Então nós vimos a parte da alimentação, nós vimos a parte dos parasitas, nós vimos a parte da suplementação alimentar, para todos nós. Nós vimos a parte da quelação, ou seja, da desintoxicação de metais pesados usando vitaminas, ou seja, fazendo a recomposição da vitamina. E nós vimos agora a resolução do amor por você mesmo e estar de bem com a vida e com quem está com você. Isso é super importante, tá? Muito importante. Amigo, namorado, marido, esposa, tudo assim. Ok? Então, com isso, nós estamos preparados. E aí você pode realmente, a partir daí, você tem condição de gostar de todas aquelas pessoas que vão depender de você. Porque elas dependem de você. Repare uma coisa, o autista, normalmente, em determinados níveis, ele não tem condição de sozinho descobrir as suas habilidades. Então nós temos que ir buscando isso, tentar fazer diversas tentativas para descobrir quais são as habilidades e desenvolvê-las. E então nós é que precisamos fazer isso. E nós só faremos isso se gostarmos da pessoa. Se nós não gostarmos, nós não vamos ter condição de fazer uma coisa dessa. Então o gostar é fundamental para que nós possamos então exercer esse nosso trabalho com mais facilidade. Tá? Bom, então foi mais ou menos isso por aí que nós comentamos lá em Santo Amaro da Purificação. Tá? O que nós vamos fazer essa semana? Hoje é quarta-feira, tá? Amanhã é quinta-feira, dia 6 de setembro, onde às 19 horas nós estaremos no Centro Educacional Arco-Íris em Ribeira do Pombal. Né? Hoje eu estou ainda em Salvador, nosso estúdio aqui, e amanhã cedo estou indo para Ribeira do Pombal, para que de noite nós então tenhamos essa conversa, que vai ser sobre a importância da família para o desenvolvimento educacional da criança. Nesse aspecto da importância da família, nós vamos falar de um problema seríssimo que está afetando todas as crianças, que é a carência afetiva. Esse é um dos problemas sérios que nós estamos tendo, a carência afetiva e a falta de limite, né? Ou seja, a carência afetiva que está ligada também à falta de limite, está ligada a uma educação equivocada, ou seja, o amor equivocado. As pessoas atualmente, como não têm tempo de dar atenção aos seus filhos, então elas estão exagerando na parte da afetividade sem a imposição do limite. E a consequência disso é triste, como nós vamos ver amanhã lá em Ribeira do Pombal. Tá? É triste porque a criança sem limite, ela continuará sem limite, porque esse pai não vai tolerar o limite dado por ninguém. Ele não dá e ele não admite que a escola dê, complemente. E com isso nós estaremos construindo verdadeiros monstros. Tá? Infelizmente, é o que nós estamos vendo em vários lugares. Então amanhã nós vamos ver isso em Ribeira do Pombal, dia 6. Depois, na semana seguinte, na terça-feira, nós estaremos vendo isso em Lapão, lá no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, Lapão, né? Que nós vamos ver também como enfrentar as dificuldades de aprendizagem. Ou seja, nós vamos ver esses processos, esses problemas da carência afetiva, que é seríssimo, e um consequente também dificuldade de aprendizagem que vem também disso. Então será Ribeira do Pombal, Lapão, e na quinta-feira nós estaremos fazendo o mesmo processo, já entrando com a formação do caráter e a construção da autonomia, lá em Seabra, no Hotel Nélios. Então, a semana que vem, essa semana será, lembrando, Ribeira do Pombal, amanhã à noite, e na próxima semana, Lapão, às 18 horas, terça-feira, na auditória da Câmara Municipal de Vereadores, quinta-feira no Hotel Nélios, em Seabra,
estaremos falando sobre essas imensas dificuldades que as famílias estão tendo em relação aos seus filhos, tanto na parte de educação, como na parte de carência afetiva, como na parte de dificuldade de aprendizagem. Mesmo as crianças ditas normais, né? Então, nós estamos vendo hoje o índice de suicídio, aumentou 100% o índice de suicídio nas crianças de 10 a 14 anos. Como é que pode uma coisa dessa, meu Deus? É uma coisa absurda isso. E aumentou 100%. E aumentou o índice de suicídio em todas as faixas etárias de adolescentes. Os adolescentes estão intolerantes a qualquer tipo de limite. Então, se por acaso eles descobrem que não podem alguma coisa, eles ficam tão intolerantes que eles começam a se perder, perde o sentido da vida. E começa então a automutilação. Começou a automutilação, lógico que vai partir para coisas piores, não tem nem dúvida. E isso é um problema sério, porque a automutilação já é um sinal de tristeza, de ansiedade, de insatisfação, que vai trazer um processo depressivo e que pode trazer, e que trouxe, né, realmente esse aumento de 100% no índice de suicídio de adolescentes iniciantes, 10 a 14 anos. E nós estamos vendo isso pela mídia aparecendo, e a mídia ainda provocando, né? Como nós estamos vendo, como ensinando a se enforcar e outras coisas mais. Então, a situação não está brincadeira. Nós vamos ver tudo isso nessas três cidades, né? Será Ribeira do Pombal, Lapão e Seabra, né? Nessas palestras que nós vamos dar. Será uma palestra de uma noite só, todas elas, né? Agora, os cursos continuam, que é o curso do autismo, o curso de deficiência intelectual e o curso de metodologias educacionais. Esses cursos já são um pouco mais longos, são cursos de 15 horas de duração, em que nós temos o sábado o dia inteiro e o domingo até meio-dia, na maioria das cidades, né? E no Rio Grande do Sul a gente estica um pouco, a gente fica sábado e domingo o dia inteiro, para fazer uma formação de 20, de mais, né? 16 a 20 horas de aula. Então, esse é o detalhe que nós vamos ver agora, essa semana. Então eu convido todos vocês que estejam nas proximidades. Então quem tiver nas proximidades, na semana que vem, terça-feira, nas proximidades de Lapão, lá em Irecê, por exemplo, entre em contato com Lapão, está aqui, eu falei Ribeira do Pombal, em Lapão, entre em contato com Missilene, né, ou Vanessa, nesses telefones que eu estou divulgando, né, para participar. E quem tiver nas proximidades de Seabra, já é quinta-feira, entre em contato com Suzane Mendes, para que a gente se encontre lá, certo? Vai ser um momento também de debate sobre isso. E por falar nisso, como já me perguntaram, do próximo livro, né? Que é justamente o livro sobre toda a parte de educação inclusiva. Então esse livro com educação inclusiva, toda ela, ele já está terminado, eu estou apenas atualizando ele com essas viagens. Ou seja, muitas coisas que estão surgindo como informações extras em todas essas cidades, do Rio Grande do Sul até o Pará, nós estamos então introduzindo nessa obra que vai sair, e eu espero que ela esteja então em dezembro, já seja publicada, tá? Que é sobre todo o processo de educação inclusiva. Então, mandem suas sugestões, mandem suas dúvidas, questionamentos para nós, para que nós possamos responder, né, pesquisar, verificar alguma coisa e verificar o que tem de novo em termos de dificuldade. Porque nessas palestras e nesses cursos, a participação de vocês tem sido brilhante. Ou seja, a cada dia que passa, a cada cidade dessa que eu vou, eu saio com informações e relatos que realmente, alguns deles precisam de muito estudo para verificar. E agora? E essa dificuldade específica dessa cidade? E é exatamente por isso que eu sempre recomendo a todos os meus amigos que são educadores, ou médicos, ou terapeutas, que nós temos que fazer uma coisa importantíssima, ou assistentes sociais, né? Nós temos que fazer uma união, uma
participação das 3 secretarias numa só, ou seja, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Serviço Social, ela tem que ter uma representação nos conselhos escolares das escolas. Ou, pelo menos, né, entre as secretarias tem que haver uma reunião baseada nas atas dos conselhos escolares e dos conselhos de classe. Fazer um apanhado do que está sendo falado de importante nessas atas e fazer reunião com as outras secretarias. Por quê? Porque é exatamente dentro de uma escola que nós temos a real imagem do município. É só dentro da escola. Porque todos os problemas aparecem refletidos nos nossos alunos. Então o aluno não esconde nada. Então nós vemos claramente nos olhos deles, nas atitudes deles, nas conversas com eles, a realidade do município. Então, muitas vezes, se nós atentarmos para esse detalhe, se os municípios atentarem para esse detalhe, como eu tenho sugerido em vários municípios, até a despesa com o secretário de saúde vai diminuir, o serviço social vai ser mais eficaz, lógico, porque estão todos apoiados numa realidade que é a real, é a que é mensurada dentro das escolas e que, por meio de uma confecção de uma ata de conselho escolar e conselho de classe, nós podemos fazer com que isso seja um documento oficial de estudo intersecretarias, entre as 3 secretarias. Então isso é uma coisa que eu considero tão importante, porque caso contrário, o que acontece? Elas ficam estanques em si mesmas. Uma secretaria de saúde estanque em si mesma vai errar. Uma secretaria de ciência social estanque em si mesma vai errar, porque a imagem do município está lá dentro da escola. Se ela não estiver indo à escola para saber, ou se não estiver lendo as atas dos conselhos, não estiver se reunindo, ela vai ter uma noção errônea da realidade do município. Tá? Lógico, há lugares, há famílias que não estão na escola. Aí sim, exatamente sabendo que há famílias que não estão na escola, nós precisamos que a Secretaria de Assistência Social, o Serviço Social, visite essas famílias para saber o que houve. Há alunos especiais que são escondidos dentro de casa. Isso nós sabemos. Então nós precisamos que esses alunos especiais sejam descobertos, sejam analisados, seja feito um tratamento para que ele seja escolarizado. Também não é só pegar o aluno e jogar numa escola, depositar numa escola. Ele tem que ser preparado para ser escolarizado, porque é uma coisa importante. A inclusão é obrigatória, mas eu não sou obrigado a ter meu filho apanhando de um aluno especial, porque nós somos obrigados a incluir. Então, nós temos que tornar o aluno escolarizável. E tornar o aluno escolarizável começa com aqueles procedimentos que eu falei agora para todos nós, que é o quê? Verificar a alimentação que nós não toleramos e eliminar, as que são ruins para nós, fazer um tratamento para retirar todos os parasitas, fazer uma suplementação vitamínica e, com isso, nós estamos reduzindo os sintomas que estão fazendo com que o aluno não durma, bata em todo mundo, seja agressivo, etc. Pronto. Aí ele está escolarizável. Caso contrário, nem adianta, que nós não vamos conseguir fazer ele aprender absolutamente nada. Ok? Então, falado isso, vou repetir rapidamente onde nós estaremos, para quem entrou agora. Amanhã, Ribeira do Pombal, no Centro Educacional Arco-Íris, estaremos lá, 19 horas. Terça-feira, Lapão, dia 11, de 18 às 22, Lapão, na Câmara de Vereadores de Lapão. Quinta-feira, estaremos em Ceabra, no Hotel Nélios, em Ceabra, ok? E no final de semana seguinte, que será 15 e 16 de setembro, teremos nosso curso de deficiência intelectual, um curso de capacitação em Itaberaba. Então, 15 e 16 de setembro, estaremos no curso de capacitação em Itaberaba. Ainda dá para se inscrever com Solange Queiroz, nesse telefone que está aí, 759-9169-4655. O curso será no CETEP, na Rua Góes, Calmon, dias 15 e 16 de setembro, sábado e domingo, sem ser esse ou outro, ok? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira, quando nós estaremos. Deixa eu verificar logo aqui. Quarta-feira,
quinta, terça, exatamente, quarta-feira nós estaremos com o nosso ao vivo diretamente de Ceabra. Então na quarta-feira teremos nosso programa, só que ele será transmitido não daqui do estúdio, mas do estúdio em Ceabra, na Chapada Diamantina, ok? Um forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima quarta-feira.